Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, eu mandei lá na plataforma AVA para vocês, então, essa aula, escrita parte a parte, de forma completa, um link que fala sobre um profissional da pedagogia, falando sobre as fases da escrita, e mais uma atividade que vocês devem fazer e me mandar, tá? O que eu fiz agora? A mesma aula que vocês têm, eu resumi ela aqui para explicar para vocês e ficar o conteúdo de forma mais clara. Então, é a mesma aula, só que ela está resumida. Então, gente, essa aula vai falar sobre as hipóteses de escrita segundo Emília Ferreiro. Então, nós temos a hipótese pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Então, vamos falar da fase pré-silábica. Na fase pré-silábica, a criança está com 4 anos de idade e ela utiliza algumas formas para escrever, como ela utiliza as letras do próprio nome dela para formar outras palavras. Ela também escreve utilizando o desenho como apoio e utiliza o realismo nominal, que é o quê? Ela escreve a palavra representando aquele objeto, aquele animal de forma concreta. Então, por exemplo, ela vai escrever cavalo, né? O cavalo é um animal grande, então ela vai escrever essa palavra grande, porque ela está representando algo grande. Formiga, ela escreveu com 3 letras, porque a formiga é pequena, então ela está representando um animal pequeno, ela escreveu de forma curta. Então ela faz a representatividade aqui. Ela não estabelece vínculo entre fala e escrita, dá para a gente ver pelos exemplos aqui. E ela faz a leitura global. O que é a leitura global? Ela escreve algo que só ela sabe ler. Ninguém vai entender que aqui está escrito a bala é gostosa, só ela. Fase silábica. Na fase silábica a criança tem 5 anos de idade. Aí eu tenho a escrita silábica sem valor sonoro, onde ela vai escrever uma letra ou um sinal gráfico para representar uma sílaba, sem se preocupar com o valor sonoro correspondente. Então dá para a gente ver pelos exemplos aqui que não existe correspondência sonora. No segundo exemplo, ela pode fazer também a escrita silábica com valor sonoro. Aqui ela escreve uma letra para cada sílaba, utilizando letras que correspondem ao som da sílaba. Então, olha lá, a palavra tomate tem as letras da palavra tomate, tem a representação sonora. Então, um exemplo de uma palavra sem valor sonoro, e aqui, palavras com valor sonoro. Então, nessa fase silábica, ela supõe que a escrita representa a fala. Olha lá, cavalo, as hipóteses que ela fez para cavalo, todas fazem a correspondência. Inicia o processo de fonetização e cada sílaba é representada, então, por uma letra. Então, o processo de fonetização é o quê? É dar o valor sonoro para cada letra. Fase silábica alfabética. Na fase silábica alfabética, a criança está o quê? Numa transição da fase silábica para a fase alfabética. Então, ela consegue combinar vogais e consoantes numa mesma palavra. Dá para ver aqui no exemplo. E ela alterna a escrita silábica com a escrita alfabética, porque ela está numa fase de transição. Então aqui eu tenho um quadro mostrando exemplos
de escrita silábica e de escrita alfabética. A fase silábica alfabética, então, está nesse momento de transição. E a fase alfabética, a criança já vai estar com 7 anos de idade e ela já escreve como ela fala. Olha os exemplos que nós temos aqui. Já faz a correspondência fonema-grafema. Falta o quê? O domínio da ortografia, que é algo que vai ser conquistado conforme ela vai avançando no processo de aprendizado. Gente, é isso. Então a aula completa tá no AVA. Essa é a explicação. Tem o link, tem atividade para fazer. Semana que vem eu posto a próxima aula.